Então, bom dia a todos e todas. Eu, professor Elvis Carissimi, juntamente com a professora Liliana Amaral Feres, o professor Sérgio Luizian, nós, de início, agradecemos muito a presença da banca, né, composta pelo professor Lucas Meili, né, da Universidade Federal de Alagoas, da professora Caroline Borges Agostini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da professora Daviana Melo Souza, da Universidade Federal de Santa Maria, para participar desse momento especial, que é a defesa da tese de doutorado da candidata Nathalie de Paula, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, que está intitulada Desenvolvimento e Caracterização de Novos Materiais à base de alumínio ativada para desfloretação de águas sob diferentes condições ambientais. Então, a Nathalie vai fazer a apresentação dela, né? E aí, num segundo momento, será aberta a palavra para a banca examinadora fazer seus comentários, e num terceiro momento, essa comissão de avaliação, juntamente com os orientadores, né, porque é uma construção com vários, né, e professores aí, especialistas na área, eles vão se reunir e fazer a avaliação se o trabalho está aprovado ou não está aprovado. Tá? Então, essa avaliação ela não requer uma nota, é só essa indicação de aprovação ou não aprovação, tá bom? Então, Nathalie, tu pode compartilhar o teu material de apresentação e fique à vontade para fazer a tua explanação. Eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês só me falam se vocês estão escutando, se vocês estão escutando, se vocês estão me vendo minha apresentação. Perfeito. Vocês conseguem ver os meus slides certinho? Sim. Uhum. Sem nenhuma interferência, tudo certo? Pode ficar à vontade. Então, tá bom. Bom dia a todos. Eu me chamo Nathalie. Eu sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje eu irei apresentar minha tese de doutorado intitulada Desenvolvimento e Caracterização de Novos Materiais à base de alumínio ativada para desfloretação de água sob diferentes condições ambientais. Esse trabalho ele foi elaborado sob orientação do professor Elvis Carissimi e com orientação dos professores Sérgio Luizian e Liliana Amaral Feres. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial aos meus orientadores e os professores da banca pela presença. Essa apresentação ela será composta por introdução, objetivos, metodologia, principais resultados do artigo 1, principais resultados do artigo 2, uma discussão integrada desses resultados e as considerações finais. Começando, então, pela introdução, o crescimento populacional, o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, a urbanização e as mudanças climáticas vêm impactando significativamente a disponibilidade e a qualidade da água. Atualmente, diversas regiões do mundo vêm enfrentando problemas de escassez. Então, nesse contexto, as águas subterrâneas, que armazenam cerca de 30% da água doce disponível, são uma importante fonte de abastecimento. No entanto, a viabilidade do seu uso depende das características físico-químicas e biológicas que podem ser afetadas por processos naturais e antrópicos. Então, a presença de patógenos e contaminação química, como, por exemplo, por fluoreto, arsênio, manganês, nitrato, pode comprometer a qualidade e representar riscos à saúde da população. Entre eles, destaca-se o íon fluoreto, que é a principal forma do elemento flúor na natureza. Então, conforme ilustrado, os íons fluoreto, eles são lançados no ambiente por meio de fontes naturais e antropogênicas e acabam sendo ingeridos por animais, absorvidos por plantas e diluídos principalmente nas águas subterrâneas, onde frequentemente são encontradas concentrações superiores a 10 miligramas por litro. Então, muitas vezes, essa é a única fonte de água disponível e acaba sendo utilizada para o consumo humano.
sobretudo em regiões onde não há rede de distribuição de água tratada. Em comparação, com exceção das poluídas por fontes externas, as águas superficiais não apresentam normalmente concentrações superiores a 0,3 miligramas por litro. Então, apesar dos seres humanos entrarem em contato com os íons fluoreto através de diversas fontes, a principal forma de exposição ocorre através do consumo de água. Então, a presença, né, dos íons fluoreto na água acaba desempenhando um papel fundamental na saúde humana. Então, a ocorrência de valores entre 0,5 e 1,5 miligramas por litro previne a cárie dental e é importante para a mineralização de ossos e dentes. Entretanto, a ingestão prolongada de água com concentrações superiores a 1,5 miligrama por litro pode resultar em fluorose dental e óssea, além de estar relacionada com outros graves problemas de saúde. Então, por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o valor máximo de íons fluoreto nas águas utilizadas para abastecimento seja de 1,5 miligrama por litro. E por essa razão também, muitos países acabam adotando esse valor como padrão nacional, como é o caso do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, devido ao elevado número de casos de fluorose, esse valor, o valor máximo recomendado é de 0,9. Então, estudos recentes realizados em países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Argélia, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Irã, Paquistão, Índia, China, Austrália, reportam altas concentrações desses íons nas águas subterrâneas. Então, considerando a ocorrência frequente, né, de concentrações superiores aos limites recomendados e seus impactos para a saúde humana, os íons fluoreto, eles são considerados um problema de saúde pública em diversas regiões do mundo, sendo necessário o desenvolvimento de tecnologias eficientes e economicamente viáveis para sua remoção das águas. Então, existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a desfluoretação das águas, com destaque para a adsorção, que é considerada a mais apropriada e amplamente utilizada para a remoção de poluentes tais como o fluoreto, que em geral apresentam concentrações inferiores a 100 miligramas por litro, mas que ainda assim são superiores aos valores máximos recomendados. Isso ocorre devido à alta eficiência do processo, o baixo custo, a facilidade de operação, o design simples, além da ampla disponibilidade de materiais adsorventes e possibilidade de regeneração e reutilização desses materiais. Então, de uma forma muito simplificada, a adsorção ela é um processo de separação em que ocorre a remoção de poluentes presentes em um fluido através do contato com a superfície de um material sólido. O material, então, cuja superfície ocorre a adsorção é conhecida como adsorvente. Já a substância que é adsorvida é denominada adsorvato. Então, as propriedades e características dos materiais adsorventes influenciam diretamente o desempenho dos sistemas de adsorção. Então, as principais características que devem ser observadas em um material adsorvente devem ser se esse material apresenta uma elevada área superficial e uma disponibilidade de sítios ativos, se apresenta uma alta capacidade de adsorção e rápida taxa de adsorção, se esse material ele pode ser utilizado em uma ampla faixa de pH, se é de fácil preparo e baixo custo, e se não ocorre lixiviação de substâncias da sua superfície. Além disso, para a remoção de íons fluoreto, é necessário que o material seja seletivo e que o seu desempenho não seja afetado pela presença de outros íons, já que normalmente a concentração desses outros íons é muito superior à do fluoreto. Então, nesse contexto, destacam-se os adsorventes à base de alumínio. Esses materiais eles são adequados para desfluoretação devido à alta afinidade e estabilidade termodinâmica entre o íon fluoreto e o alumínio. E essa alta afinidade ela é melhor explicada pela teoria de Pearson, onde ácidos duros tendem a ter muita afinidade por bases duras e os ácidos moles têm muita afinidade por bases moles. Então, o íon alumínio presente, né,
na estrutura desses materiais sólidos apresenta comportamento de ácidos duros de Lewis, enquanto que o fluoreto na solução, ele apresenta comportamento de base dura de Lewis, então, portanto, os dois têm muita afinidade. Assim, então, para identificar e analisar a produção científica dos últimos 10 anos sobre a adsorção de íons fluoreto em matrizes aquosas, utilizando materiais à base de alumínio, realizou-se uma busca sistemática nas bases de dados Scopus e Web of Science. Utilizando o seguinte comando, foram identificadas 233 publicações no Scopus e 418 no Web of Science. Após a remoção das duplicatas e triagem, foram selecionados 206 artigos que estavam de acordo com os objetivos propostos e serviram de base para análise cienciométrica realizada com o pacote Bibliometrics, que foi desenvolvido em R e de código aberto. Então, a partir da visualização gráfica, né, dos dados na ferramenta BiblioShine, foi possível identificar o número de publicações relacionadas ao tema entre 2015 e 2024. Os países com maior contribuição científica, a rede de colaboração entre esses países, a rede de concorrência de palavras-chave e as publicações mais relevantes. Então, aqui estou apresentando as 10 publicações mais relevantes que tiveram maior número de citações ao longo desses anos, e entre essas 10, 9 reportam estudos de adsorção em batelada, o que reforça, então, a importância dos estudos nesse tipo de sistema. Nessas 9 publicações foram utilizadas diferentes abordagens para o desenvolvimento de materiais adsorventes à base de alumínio. Então, desses 206 artigos que foram selecionados, vou apresentar em detalhe agora os principais resultados desses 9, que são os mais relevantes, que estão relacionados, então, a estudos de adsorção em batelada. Então, ao analisar em detalhe os resultados dessas publicações, os principais resultados dessas publicações, verifica-se que foram utilizadas metodologias de modificação da alumina com lantânio, com ácido fluorídrico, foram utilizadas também redes metal-orgânica, compostos de oxi-hidróxido de alumínio, hidróxido duplo lamelares, triplo lamelares, zeólitas impregnadas com hidróxido de alumínio, trocador aniônico impregnado com hidróxido duplo lamelar de lítio e alumínio, e analisando, né, em detalhe esses resultados, a gente percebe que, apesar desses materiais apresentarem altas capacidades de adsorção, grande parte deles apresenta limitações relacionadas ao pH e ao tempo de contato. Dentre esses materiais, o material reportado por Kai et al. Em 2018, um hidróxido duplo lamelar dopado com lantânio, um hidróxido duplo lamelar de lítio e alumínio dopado com lantânio, foi o que apresentou, né, a melhor eficiência em uma ampla faixa de pH, com um tempo de contato relativamente baixo. Entretanto, então, a presença, né, do elemento de terras raras, o lantânio, em sua composição resulta em um alto custo que acaba também limitando o seu uso. Então, dentre esses materiais à base de alumínio, a alumina ativada é um dos adsorventes mais utilizados para a desfluoretação das águas, devido à sua forte afinidade com os íons fluoreto, o seu baixo custo e preparo simples, além de ser um material poroso com elevada área superficial e altamente reativo. Esse é um material que ele é adequado para diversas aplicações, tanto na catálise quanto na adsorção. E esse material ele pode ser produzido através do tratamento térmico do hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio, ao passar pelo tratamento térmico, vai ocorrer a formação de sítios defeituosos na sua superfície. Esses sítios eles são conhecidos como sítios coordenadamente insaturados, que exibem características de ácidos de Lewis e base de Lewis. Então, a eficiência como catalisador ou adsorvente, né, desse material é atribuída a esses sítios, e a natureza deles é suscetível a condições de hidratação. Então, na presença de água, alguns sítios ácidos de Lewis acabam se convertendo em sítios ácidos de Bronsted.
Além disso, a superfície da alumina, ela é de natureza anfotérica, o que significa que ela adquire carga positiva quando o pH do meio é menor do que o seu ponto de carga zero, o que favorece a adsorção, a atração eletrostática com o íon fluoreto. E também, quando o pH do meio é maior do que o seu ponto de carga zero, a carga fica negativa, o que, né, favorece a repulsão eletrostática. Os mecanismos de adsorção de íons fluoreto envolvem a troca, então, dos íons fluoreto com os grupos hidroxilas presentes na superfície da alumina ativada, a própria interação eletrostática, além das interações entre ácidos e bases de Lewis. No entanto, a capacidade de adsorção da alumina ativada é altamente dependente do pH da água. Então, o pH do meio ele deve ser inferior a 6 para que esse material alcance altos níveis de remoção. Então, considerando que o pH das águas subterrâneas normalmente varia entre 5,5 e 8,5, a sua aplicação acaba sendo limitada. Além disso, a alumina ativada requer longos tempos de contato para atingir o equilíbrio de adsorção. Por essas razões, muitos estudos têm buscado melhorar a eficiência da alumina e superar suas limitações por meio de modificações químicas e físicas em sua superfície. Então, aqui eu apresento 2 trabalhos que esses 2 estudos utilizaram tratamento com ácido sulfúrico e ácido nítrico na superfície da alumina ativada e aumentaram a sua área superficial e, por consequência, sua eficiência de remoção de íons fluoreto. Então, a partir da análise desses 2 estudos, levantou-se a hipótese de que a utilização de ácido fluorídrico poderia não apenas aumentar a área superficial desse material, mas também criar sítios específicos para a adsorção de fluoreto, aumentando sua eficiência de remoção. Além disso, os resultados obtidos com o uso de peróxido de hidrogênio e ozônio indicaram que outros processos oxidativos, como a reação de Fenton, também poderiam induzir a alterações na superfície do material e aumentar sua capacidade de remoção. Então, verificou-se que nenhuma dessas abordagens foi reportada na literatura. Esse trabalho, então, ele tem como objetivo geral desenvolver e caracterizar novos materiais à base de alumina ativada, por meio da aplicação de metodologias de modificação de superfície, visando melhorar sua seletividade para íons fluoreto e viabilizar a sua aplicação na desfluoretação de água sob diferentes condições ambientais. Esse trabalho ele é composto por 3 objetivos específicos. O primeiro é desenvolver, então, um novo material dissolvente, utilizando a reação de fluoração parcial com ácido fluorídrico. O segundo objetivo é desenvolver um novo material por meio da reação de Fenton heterogêneo. E, por fim, realizar a comparação do desempenho desses novos materiais quanto à remoção de íons fluoreto e seu potencial de aplicação sob diferentes condições ambientais. A metodologia, né, para o desenvolvimento desses novos materiais à base de alumina ativada, ela é composta por 3 etapas principais. Então, para os 2 materiais, a primeira etapa consiste no preparo do material, e eu vou falar com mais detalhe sobre ambas as metodologias na sequência. A seguir, então, realizada a segunda etapa, consiste na caracterização dos materiais, e a terceira etapa consiste nos estudos de adsorção em batelado, que são compostos pelo planejamento experimental, estudos de cinética de adição, equilíbrio de adsorção, determinação dos parâmetros da termodinâmica de adsorção, a questão dos íons interferentes e o potencial de regeneração e reuso de cada um desses materiais. Por fim, como resultado, tem, né, o artigo 1, que é referente ao primeiro material modificado com ácido fluorídrico, e o artigo 2, que é referente ao segundo material modificado via reação de Fenton.
A etapa, então, de preparo da alumina ativada, modificada com ácido fluorídrico, ela começa com a adição do ácido fluorídrico 0,4%, na superfície do material, e assim, acaba que ocorre uma reação de floração parcial da superfície da alumina ativada, onde esses, entrando na rede de alumínio e oxigênio, e a seguir, e criando sítios defeituosos, e a seguir esse material ele é submetido a um processo de desorção. Então a gente precisa remover esse fluoreto que foi adicionado, e esse processo ocorre com a adição, né, do NaOH, 0,1 mol por litro. A seguir, então, a superfície desse material ela é reativada com ácido clorídrico, e por fim a gente tem o material com sítios específicos de adsorção para o fluoreto. O segundo material, ele foi preparado através de 2 etapas principais. A primeira etapa consiste na imobilização, dos íons, de ferro na superfície da alumina ativada na forma de óxido de ferro. Então, como resultado dessa primeira etapa, a gente tem o compósito de ferro e alumina ativada. Esse compósito ele é macerado e adicionado a uma solução de peróxido de hidrogênio 0,1%. A ideia 1%, desculpa. A ideia é que ao adicionar esse compósito de ferro e alumina na solução de peróxido de hidrogênio, ocorrerá a formação de radicais hidroxila e radicais hidroperoxila, e esses radicais, que são altamente reativos, vão interagir com a própria superfície do sólido, gerando assim um novo material adsorvente. Esses materiais eles foram caracterizados através de MEV, EDS, FTIR, DRX, RMN, porosimetria de nitrogênio e ponto de carga zero. Com relação à etapa 3, que são os estudos de adsorção embatelada, a gente inicia então com um planejamento experimental para investigar a influência do pH e da dosagem da adsorvente na eficiência de remoção de íons fluoreto. Então, para isso, variou-se o pH entre 4 e 10 e a dosagem de adsorvente entre 0,5 e 4,5 gramas por litro, e as demais condições experimentais, elas foram mantidas fixas justamente para conseguir, né, visualizar o efeito de cada um desses parâmetros na adsorção de fluoreto. A seguir, então, nós temos os estudos de cinética de adsorção, onde foi avaliado um intervalo de tempo de contato entre 0 e 180 minutos, e foi avaliado, né, a capacidade de adsorção dos materiais em 20 pontos dentro desse intervalo. As demais condições experimentais, elas foram mantidas fixas, e a dosagem de adsorvente e o pH foram determinados com base nos resultados do planejamento experimental. Esses dados experimentais, eles foram ajustados aos modelos de pseudo primeira ordem, modelo de pseudo segunda ordem e modelo de Lovick. Os estudos de equilíbrio de adsorção, eles ocorreram em 4 temperaturas diferentes, 5, 15, 25, 45 graus Celsius, e a concentração inicial de íons fluoreto variou entre 1 e 100 miligramas por litro. As demais condições experimentais, novamente, foram mantidas fixas, e o tempo de contato da alumina modificada com o ácido fluorídrico foi 60 minutos, e da alumina modificada via reação de Fenton, 30 minutos, em função, novamente, dos resultados da etapa anterior. Os dados experimentais, eles foram ajustados aos modelos de Langmuir, Freundlich e Liu, e a qualidade do ajuste, né, dos dados experimentais aos modelos de cinética e isoterma de adsorção foi avaliada através do coeficiente de determinação, o coeficiente de ajuste de determinação e a soma dos quadrados dos erros. Os parâmetros da termodinâmica de adsorção, eles foram estimados a partir da equação de Van Hoff. Com relação aos estudos de íons interferentes, foi avaliada
a influência, né, dos íons cloreto, sulfato e nitrato na adsorção de íons fluoreto, e utilizou-se, né, então, essas concentrações, uma concentração baixa de íons fluoreto, em relação à concentração alta, tanto de cloreto, sulfato e nitrato, em função, da presença, né, desses íons nessas concentrações, normalmente, né, são concentrações que são encontradas na natureza. Então, por essa razão, a gente escolheu essas condições experimentais. As demais condições experimentais, então, para cada um dos materiais foi determinada com base nos resultados das etapas anteriores, para cada um deles, com relação à regeneração e ao reuso do material. Então, após o material ser utilizado pelo primeiro ciclo, né, ele foi agitado numa solução, cada um deles foi agitado em solução de base, né, de NaOH, por 24 horas. Esse material ele foi filtrado, lavado com o ácido clorídrico para reativação da superfície e posteriormente água destilada, e eles foram secos. Após a secagem, esses materiais eles foram submetidos a sucessivos, né, ciclos de adsorção e desorção até se esgotar a possibilidade de uso deles. Os resultados, então, principais para cada um desses artigos. O artigo 1, que está relacionado à alumina tratada modificada com ácido fluorídrico. A gente começa, então, com a etapa de caracterização dos resultados, né. Com relação à microscopia eletrônica de varredura, as imagens, né, elas antes e depois do tratamento não indicam alterações significativas na morfologia ou estrutura do material, bem como na amostra após a adsorção de íons fluoreto. No entanto, após o 6º ciclo de adsorção e desorção, o material ele apresenta leves danos na sua superfície, provavelmente resultantes dos repetidos processos de regeneração e reutilização. Com relação aos resultados de espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, vou dar um destaque para o resultado do flúor. Ele se encontra ausente ele não foi detectado nem na amostra da alumina convencional e nem da amostra da alumina após o tratamento com ácido fluorídrico, o que acaba destacando, né, a sua remoção efetiva após o tratamento com ácido fluorídrico. A presença, né, a detecção de flúor no material submetido à adsorção de fluoretos, então, de um fluoreto, confirma, né, que esse processo ele foi efetivo. E, novamente, ao final, né, dos 6 ciclos de adsorção e desorção, ele está ausente, né, confirmando que o processo ele foi efetivo, né, o processo de desorção ele foi efetivo. No geral, então, essa análise confirma que o material mantém a sua composição após o tratamento com ácido fluorídrico e múltiplos ciclos de adsorção e desorção. Os picos na difração de raio-x, né, nos ângulos de 37, 46 e 67, eles correspondem aos picos característicos da alumina ativada. Então, após a modificação da superfície, não foram observadas alterações significativas nos padrões, indicando que a superfície do material ela permanece amorfa. Com relação agora aos resultados da porosimetria de nitrogênio, a análise indica um aumento, né, na área superficial do material após o tratamento com ácido fluorídrico e uma redução no volume de poros e no tamanho dos poros. Esses resultados eles acabam indicando a formação de novos sítios de adsorção. A respeito do ponto de carga zero do material, a alumina convencional, o ponto de carga zero dela foi determinado em 7,5, e após o tratamento esse valor reduziu para 6,5. Com relação aos espectros
DFT-IR, a faixa entre 3.200 e 3.600 está relacionada com a presença de grupos hidroxilas associados, enquanto que os grupos hidroxilas isolados surgem entre 3.600 e 3.800. Então, essa banda larga acaba dificultando a diferenciação clara entre eles. Em 2080 e 1384, são picos que estão relacionados aos grupos hidroxila, e a intensificação desses picos confirma alterações químicas na superfície do material. O pico em 1643 está associado com sítios ácidos de Lewis, e ele acaba aumentando, né, após a fluoração. O aumento da transmitância entre 500 e 800 evidencia a formação de complexos de alumínio e fluoreto na superfície do material. Com relação aos resultados da espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido, RMN, de hidrogênio, os picos, né, os resultados de todas as amostras, eles mostram a formação de um único pico entre 0,5 e 2,5, que indica que os hidrogênios eles estão ligados a núcleos sp3. Então, quando o material convencional, a gente adiciona ácido na superfície, observou-se um efeito de blindagem na sua superfície. Então, ocorreu um deslocamento do sinal. Esse deslocamento indica uma redução nas hidroxilas pela inserção do flúor. Após o tratamento com NaOH, o material, então, ele sofre uma desblindagem proveniente, muito provavelmente, da reintrodução desses grupos hidroxila na superfície dele. Por fim, quando a amostra ela foi utilizada para dissolver flúor da água contaminada, ocorreu uma nova blindagem, porém, né, com menor intensidade. Então, ocorreu novamente uma redução dos grupos hidroxila na superfície. Com relação aos resultados do RMN de alumínio, os espectros mostram dois picos principais em todas as amostras. Em 10, que está relacionado ao alumínio hexacoordenado, e em 68 ppm, que está relacionado com o alumínio tetracoordenado. Então, a deconvolução desses picos revelou que cerca, né, de 77% da superfície, né, do material é composta por alumínio tetracoordenado e 26% de alumínio hexacoordenado. Então, confirmando o predomínio do tetracoordenado. Após as modificações, não houve mudanças significativas na superfície, nos espectros. Agora, com relação aos estudos, os resultados, né, dos estudos de adsorção em batelado. Então, através do planejamento experimental e dos resultados, né, provenientes desses experimentos, foi possível gerar um modelo matemático que prevê a eficiência de remoção de íons fluoreto utilizando esse material e variando, né, o pH e a dosagem de adsorvente. Então, após a validação desse modelo matemático através de testes estatísticos, foi gerada a superfície de resposta. Então, através da superfície de resposta, a gente consegue perceber que, utilizando uma dosagem de 3,9 gramas por litro de adsorvente, esse material, ele acaba, né, atingindo uma alta eficiência de remoção de íons fluoreto em uma ampla faixa de pH. Então, para determinar as melhores condições experimentais para esse material, foi utilizada, né, a superfície de resposta, onde a gente determinou, então, que a dosagem ideal é 3,9 gramas por litro, e o pH ideal para o uso desse material foi determinado, então, como ele tem uma ampla
é uma eficiência numa ampla faixa de pH, foi determinado em 8,5 em função do pH característico das águas subterrâneas. Normalmente é um pH mais básico. Essas duas condições, né, esses valores eles foram substituídos no modelo experimental e obteve-se então, né, esse modelo ele diz que a remoção de íons fluoreto utilizando essas duas características fica em torno de 95,2%. Ao reproduzir essas condições em laboratório, nós chegamos num valor de 93,3%. Então, esses dois valores, eles estão, né, mostram a boa relação entre o modelo e os experimentos no laboratório. Com relação aos resultados de cinética de adsorção, esse material ele atinge o equilíbrio em 60 minutos e os dados experimentais se ajustam melhor ao modelo de pseudo primeira ordem. Com relação aos experimentos de equilíbrio de adsorção, em todas as temperaturas, os dados experimentais eles se ajustaram melhor ao modelo de Liu. Os parâmetros de termodinâmica, então, eles foram determinados, né, utilizando a equação de Van Hoff. Então, a variação da entalpia, o ΔH, ele foi determinado em 67 kJ/mol, e esse valor positivo, né, da variação da entalpia, ele sugere que o processo ele é endotérmico. Além disso, o valor próximo a 80 kJ/mol não confirma a quimisorção, mas também sugere que interações mais fortes que a fissorção estão envolvidas nesse processo. O ΔS, que se refere, né, à variação da entropia, positivo, indica um aumento na aleatoriedade na interface sólido-líquido. E o ΔG negativo, que é a variação da energia livre de Gibbs, negativo em todas as temperaturas, indica que o processo ele é espontâneo e termodinamicamente favorável. Quando, então, realizados experimentos de íons interferentes, os resultados, eles indicam, né, que os íons nitrato e cloreto, eles não interferem, né, de forma expressiva na absorção de íons fluoreto, uma vez, né, que a eficiência de remoção desse material, ela acaba não sendo afetada de forma, né, significativa. Entretanto, a presença de íon sulfato acaba reduzindo praticamente pela metade a eficiência de remoção do material desenvolvido, né? Então, esse é um íon que realmente ele tem muita atração também. Além do fluoreto, o sulfato também tem atração pela superfície da alumina ativada modificada via modificada com ácido fluorídrico. Com relação à regeneração e ao reuso desse material, ao longo de 6 ciclos de utilização e regeneração, ele foi perdendo, né, progressivamente sua capacidade de remoção, chegando, né, no 6º ciclo, ele partiu no primeiro ciclo de 92%, e no 6º ciclo chegou a 51%. Entretanto, mesmo no 6º ciclo, que é 50% mais ou menos, né, de eficiência de remoção, esse material ainda apresenta um desempenho muito superior ao material convencional. Então, aqui eu trago, né, uma comparação dos dois materiais sob as mesmas condições experimentais. Então, nas melhores condições determinadas, né, para a alumina modificada com um ácido fluorídrico, o material modificado ele chega em 93% de eficiência de remoção, enquanto que o material convencional, material base, ele remove apenas 23% do fluoreto presente na água. Então, mesmo, né, no 6º ciclo de reutilização e reuso do material, ele ainda assim é muito superior ao material convencional. Agora, com relação, então, ao mecanismo proposto para a modificação da superfície da alumina ativada utilizando o ácido fluorídrico, a gente tem, né, o material aqui a gente parte é a alumina ativada, que exibe naturalmente sítios ácidos e básicos de Lewis.
Então, quando a gente adiciona o ácido fluorídrico, esse ácido fluorídrico ele está dissolvido em água, então a gente acaba adicionando o ácido e a água. Então, na condição de hidratação, alguns sítios ácidos de Lewis são convertidos em sítios ácidos de Bronsted. Além disso, o ácido fluorídrico, quando ele é adicionado em meio aquoso, ele se dissocia parcialmente em íon hidrônio e o íon fluoreto. Então, a gente propôs que o ácido fluorídrico ele também quebra ligações de alumínio, oxigênio e alumínio, formando mais grupos hidroxila e inserindo o flúor na rede, né, do material. Então, aqui a gente tem um material parcialmente fluorado. Esse material, então, ele é submetido ao tratamento com a base, e ao inserir, né, a base novamente na superfície do material, ocorre a substituição de ligantes. Então, sai o fluoreto e entra novamente as hidroxilas. Então, a gente tem uma formação de mais sítios específicos de adsorção em função, né, dessa quebra e substituição das ligações. Ao utilizar esse material, né, alumínio ativada tratada com ácido fluorídrico para absorver íons fluoreto, esses sítios específicos, eles acabam, né, em contato com o fluoreto que está presente nas águas contaminadas, acaba ocorrendo a substituição da hidroxila pelo fluoreto mais uma vez. Agora, os resultados do artigo 2, que está relacionado, né, à modificação da alumina via reação de Fenton. Eu apresento primeiro os resultados de ensaios de adsorção preliminares. Por quê? Como a produção e preparo desse material ela é composta por 2 etapas, e a adição, né, de óxido de ferro, precipitação de óxido de ferro na superfície do material e a adição do peróxido de hidrogênio, é necessário avaliar a influência de cada uma dessas etapas na eficiência de remoção. Então, a gente parte, né, sob as mesmas condições experimentais, normalmente, a gente parte do material que remove cerca de 30%, né, do fluoreto presente na água. Quando a gente faz a precipitação do óxido de ferro na superfície da alumina ativada, essa eficiência ela cai para cerca de 16%, o que indica, né, um efeito negativo da adição do óxido de ferro na superfície do material. Quando a gente trata a superfície da alumina ativada sem óxido de ferro, só com peróxido, então a adição de peróxido de hidrogênio diretamente na superfície da alumina ativada, ocorre, né, um efeito positivo. Então, a eficiência de remoção do material ela sobe de 30% para 55%. Agora, quando combinados essas 2 etapas, a eficiência do material, né, após a adição do óxido de ferro, a precipitação de óxido de ferro e a adição do peróxido de hidrogênio, essa eficiência de remoção ela vai a quase 92%. Então, confirma que o processo, essa modificação ela é efetiva realmente para modificar a superfície do material. Agora, os resultados de caracterização, né, DMEV, as imagens, elas revelam que o tratamento com Fenton, bem como o processo de adsorção de fluoreto e regeneração, não causaram alterações significativas na morfologia ou na estrutura das amostras, então mostrando, né, uma estabilidade do material mesmo após múltiplos ciclos de uso. Na espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, o destaque, né, está para os resultados para detecção de enxofre e ferro, que mostram, né, essa presença no material após a reação de Fenton, confirma, né, o uso do sulfato ferroso, e a deposição bem-sucedida, né, das espécies de ferro na superfície do material. Então, o teor de ferro, ele se manteve estável, mesmo após vários ciclos de adsorção e desorção, indicando, né, uma estabilidade do material. O flúor detectado apenas na amostra após a adsorção confirma, né, que esse processo ele foi efetivo.
E essas análises, então, tanto o MEV quanto o EDS, confirmam que o material manteve sua morfologia e composição, mesmo após vários ciclos de adsorção. Novamente, o DRX, os padrões, né, de DRX, eles mostram os picos em 37, 46 e 67, que são picos característicos, né, do material base, e após a modificação da superfície, não foram observadas alterações significativas nesses padrões. Após o tratamento via reação de Fenton, ocorreu uma redução, né, na área superficial do material, no volume total de poros e no tamanho dos poros. Essa diminuição, ela é explicada pela deposição de espécies de óxidos de ferro na superfície da alumina, que acabam bloqueando parcialmente os poros e reduzindo, né, a área superficial do material. O ponto de carga zero, né, após o tratamento, o ponto de carga zero da alumina ativada, ele reduziu, então ele partiu de 7,5 para 6,7 após a modificação via reação de Fenton. Os padrões os espectros de FTIR, eles mostram, as 3 amostras mostram características similares, porém, após a modificação ocorreu uma redução nos picos, uma redução na transmitância, né, dos picos relacionados aos grupos hidroxila. E esse comportamento, ele está de acordo com os resultados do RMM de hidrogênio, né, que antes e depois da modificação, que indica uma redução nas hidroxilas, né, presentes na superfície do material. Agora, os resultados, né, do planejamento experimental realizado para esse material. Novamente, a gente tem um modelo, com base nos resultados experimentais, foi desenvolvido esse modelo ele foi validado, e foi gerada, então, as superfícies de resposta para eficiência de remoção de íons fluoreto em função da dosagem da dissolvente e pH do meio. A gente observa que esse material, ele apresenta um comportamento, uma eficiência de remoção melhor em pHs ácidos, porém, ainda assim, utilizando uma dosagem de 3,9 gramas por litro, ele alcança, né, elevadas eficiências de remoção numa faixa de pH que também é ampla. Por esse motivo, então, foi determinado que a melhor condição de pH para esse material é 8,5, novamente, né, relacionado ao pH das águas subterrâneas, e a dosagem de adsorvente 3,9 gramas por litro. O valor predito, né, nessas condições para a remoção de íons fluoreto pelo modelo é de 80,8, e em laboratório, né, reproduzindo essas condições, o valor experimental alcançado foi de 84,6. Os estudos de cinética da adsorção indicam que esse material ele atingiu o equilíbrio em 30 minutos e que os dados experimentais eles se ajustam melhor ao modelo de Elovic. Com relação ao equilíbrio da adsorção, os dados experimentais em todas as temperaturas se ajustam melhor ao modelo de Liu. E os parâmetros de termodinâmica de adsorção para a alumina modificada via reação de Fenton heterogêneo, o delta H negativo indica que o processo é exotérmico, o delta S negativo indica que ocorre uma diminuição na aleatoriedade na interface sólido-líquido, e o delta G negativo em todas as temperaturas indica que o processo é espontâneo e favorável. Os íons interferentes, novamente, o cloreto e o nitrato, eles não influenciam tanto na eficiência de remoção de íons fluoreto. O sulfato é um íon que ele acaba interferindo, porém a interferência nele em relação a esse material é menor do que o tratado com ácido fluorídrico.
Com relação aos resultados de regeneração e reuso, ao longo de 5 ciclos de adsorção e desorção, a capacidade de adsorção desse material ela acaba aumentando. Então, isso indica que o processo, né, de desorção e regeneração, ele não apenas remove eficientemente os íons fluoreto presentes na superfície do material, mas também melhora, promove outras alterações na superfície do material que melhoram a sua capacidade de adsorção. Agora, com relação à discussão integrada dos resultados, sob as mesmas condições experimentais, né, o material convencional, ele apresenta uma eficiência de remoção muito inferior a tanto material modificado via reação de fênton heterogêneo, quanto o material tratado com ácido fluorídrico, tanto para eficiência quanto para capacidade de adsorção. Agora, comparando os dois materiais, ambos, né, eles podem ser utilizados numa ampla faixa de pH, porém, o material modificado com ácido fluorídrico, ele se comporta, ele tem eficiências maiores numa faixa de pH mais ampla. O tempo de equilíbrio do material modificado com a reação de Fenton é menor, é em 30 minutos, em comparação com 60, do material modificado com ácido fluorídrico. A capacidade de adsorção do material tratado com ácido fluorídrico é 5 vezes praticamente maior do que o modificado via reação de Fenton. Porém, o material modificado via reação de Fenton, ele não é tão suscetível à interferência, principalmente do íon sulfato. Além disso, a capacidade de adsorção do material modificado via reação de Fenton, ela acaba aumentando ao longo dos ciclos de regeneração e reuso, né? E o material modificado tratado com ácido fluorídrico, ele acaba diminuindo progressivamente. Então, esse material aqui, ele acaba, né, tendo um potencial maior de regeneração e reuso. Comparando com a literatura, né, nós temos os trabalhos com ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, o material desenvolvido, né, durante a tese de doutorado tratado com ácido fluorídrico, ele tem ele pode ser utilizado numa faixa de pH mais ampla, ele atinge, utilizando uma dosagem menor, e ele atinge o equilíbrio num tempo 3 vezes menor do que ambos os materiais reportados, né, com ácido sulfúrico e ácido nítrico. Por fim, esse material ele foi testado, né, por mais ciclos de regeneração e reuso. Agora, uma comparação, né, entre a alumina tratada, modificada via reação de Fenton e a alumina modificada com peróxido de hidrogênio e com ozônio, que estão reportados na literatura, o pH, né, de utilização do material desenvolvido, ele equivale à faixa de pH do material modificado com ozônio. A dosagem dele é de 3,9, um pouco inferior ao material tratado com ozônio. E o tempo de equilíbrio, né, que um destaque, ele é inferior tanto ao material modificado com peróxido de hidrogênio quanto ao material modificado com ozônio. Além disso, esse material, né, teve um excelente desempenho ao longo dos ciclos de regeneração e reuso. As considerações finais, então, desse trabalho, através, né, dos resultados, esses resultados eles demonstraram que tanto a modificação da alumina com ácido fluorídrico quanto a modificação via reação de Fenton foram eficazes para melhorar o desempenho do material convencional na remoção de íons fluoreto da água. E sob as mesmas condições experimentais, ambos os materiais desenvolvidos apresentaram um desempenho superior ao do material convencional. Na dosagem de 3,9 gramas por litro, o material modificado com ácido fluorídrico mantém a elevada eficiência de remoção em uma ampla faixa de pH, e essa característica torna esse material adequado para a aplicação em matrizes aquosas com condições de pH tanto ácidos quanto básicos, sem que haja necessidade de correção, além de garantir a estabilidade do processo, mesmo que ocorram variações desse parâmetro. Com relação à alumina modificada via reação de Fenton, apesar de apresentar eficiências menores, né, em uma faixa de pH mais restrita, esse material atinge o equilíbrio em 30 minutos, né, metade do tempo necessário
para que a alumina tratada com ácido fluorídrico alcance o equilíbrio. A presença de íons cloreto e nitrato não interferiu, né, de forma significativa no desempenho de ambos os materiais. Já a presença de íon sulfato reduziu significativamente a eficiência de remoção da alumina tratada com ácido fluorídrico, indicando que na presença de altas concentrações, né, de íon sulfato, o material tratado com modificado via reação de Fenton é mais adequado. A capacidade de adsorção do material modificado com ácido fluorídrico diminuiu progressivamente ao longo dos 6 ciclos, enquanto que a do material modificado via reação de Fenton aumentou, né, então evidenciando o potencial desse material para ser reutilizado em vários ciclos de adsorção e regeneração, sem que haja necessidade de substituição. Então, por fim, conclui-se que por meio dessas duas abordagens inéditas foram desenvolvidos e caracterizados 2 novos materiais adsorventes à base de alumina ativada. Como sugestão de trabalho futuro, né, então com base nos resultados e nas conclusões, recomenda-se que pesquisas futuras explorem a aplicação de ambos os materiais em águas subterrâneas de diferentes regiões, estudos em leito fixo, estudos em escala piloto, além da análise da viabilidade econômica. Além dos resultados apresentados hoje, eu também desenvolvi atividades durante meu período de doutorado sanduíche na University of Nevada, em Reno, sob orientação do professor Krishna Pagila e da prof. Liliana. Essas atividades foram paralelas às atividades do doutorado e vão resultar em publicações, né, à parte. Por fim, o desenvolvimento, né, de novos materiais adsorventes é um projeto que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, sob orientação do professor Elvis. Então, eles vêm resultando em projetos, esse estudo ele vem resultando em projetos aprovados tanto na FAPERGS quanto recentemente no CNPq. Muito obrigada a todos e eu finalizo a minha apresentação por aqui.